pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre retas e círculos no plano complexo. Então, eu começo lembrando que lá no R2, a gente sabe que essa equação que eu coloquei aqui, ax2 mais y2 mais bx mais cy mais d igual a zero, com a, b, c e d números reais, representa a equação de um círculo, desde que o a seja diferente de zero e b2 mais c2 menos 4ad maior que zero. Tá? Então, não coloquei aqui a diferente de zero, porque é de propósito, porque se o a for zero, a gente sabe que essa equação aqui vira a equação de uma reta, e essa condição aqui embaixo se transforma em b2 mais c2 maior que zero. Então, é óbvio que isso aqui, né, é uma relação linear entre x e y, que a gente sabe que é a equação de uma reta, né? Então, se eu tiver bx mais cy mais d igual a zero, se a gente escreve, por exemplo, né, o y em função de x, então isso aqui é cy igual a menos bx menos d, e aí o y é igual, posso escrever, né, menos bc sobre x menos d sobre c, se o c for diferente de zero, que aí seria a equação, né, na forma y igual a x mais b. Ou, se eu isolo, né, ao invés de isolar o y em função de x, fizer o contrário, aí isolar o x em função de y, bx vai ser menos cy menos d, o x é menos c sobre b, y menos d sobre b, obviamente agora aqui se o b for diferente de zero. Né? Então a gente vê que ou b ou c tem que ser diferente de zero para que aquela equação seja uma reta. E dizer isso daqui é o mesmo que dizer que b2 mais c2 é estritamente positivo. Então, dessa forma, a gente vê que essa equação aqui, eu posso, né, generalizar e dizer que ela representa uma reta ou um círculo, dependendo se o a é zero ou não. Né? Então, se o a for zero, ela é uma reta, se o a for diferente de zero, ela é um círculo. Então, vamos ver que círculo é esse, quem é o centro e quem é o raio. Então, aqui é só a gente abrir aqui, né, deixa eu escrever isso ax2 mais ay2, já vou escrever aqui mais bx, já estou abrindo e separando x e y, né? Agrupando aqui x e y, mais ay2 mais cy mais d igual a zero. Como o a é diferente de zero, eu posso dividir por a. Então, dividindo por a, isso é x2 mais b sobre ax mais y2 mais c sobre ay mais d sobre a igual a zero, né? Então, dividir aqui todo mundo por a, já que o a é diferente de zero. Agora, vou reunir, né? Vou agrupar aqui em quadrado, como quadrado perfeito. Então, isso aqui vai ficar x mais b sobre 2a ao quadrado. Tá vendo que aí seria aqui x2 mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, dá b sobre ax. O quadrado do segundo aqui não tem, né? Então, a gente está completando quadrados aqui, né? Então, seria menos b2 sobre 4a2. Então, eu estou trocando x2 mais b sobre ax por essa nova expressão aqui. Faço a mesma coisa com o y2 mais c sobre ay. Isso é y mais c sobre 2a quadrado, que aí dá y2 mais, né, c sobre a, que é o que está aqui, mais o quadrado desse aqui eu não tenho, então menos c2 sobre 4a2 mais d sobre a, que está faltando ali, igual a zero. Então, o que ficou a nossa equação? Então, nossa equação ficou assim, ó, x mais b sobre 2a quadrado mais y mais c sobre 2a quadrado, tá aqui, ó. Peguei essa parte e essa. É igual, agora vamos, né, jogar essa parte para o lado de lá. B2 sobre 4a2 mais C2 sobre 4a2 menos D sobre A, tá? Então, é igual B2 sobre 4a2, é A, mais C2 sobre 4a2 menos D sobre A. Só conferindo.
B2 sobre 4A2 mais C2 sobre 4A2 menos D sobre A, que é o que está aqui. Então, esse lado direito aqui eu posso reescrever, e aí a gente chega na fórmula da circunferência, né, onde a gente pode ver o centro e o raio dessa circunferência. 2A, aqui se eu tiro o mínimo múltiplo comum, né, 4A2, fica B2 mais C2 menos 4AD. Então, a gente vê que isso é um círculo de centro no ponto menos B sobre A, 2A, desculpa, menos C sobre 2A, e o raio é a raiz desse lado esquerdo aqui, que é raiz de B2 mais C2 menos 4AD, raiz quadrada, dividido pela raiz quadrada do de baixo. Então, raiz de 4 é 2, raiz de A2 é módulo de A, que lembrem-se que o A é um número real qualquer, não nulo nesse caso. Então, provamos que a equação, se o A for zero, é uma reta, se o A for diferente de zero, é um círculo desse centro e desse raio. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma mudança de coordenadas com aquela equação. Ela estava escrita nas variáveis x e y. Eu vou transformá-la para as variáveis z e z barra. Então, qual é a mudança de coordenadas? Então, se a gente chama o z de x mais y, a gente sabe que z barra, né, que é o conjugado de z, é x menos y. E aí, obviamente, se eu fizer z mais z barra, isso dá 2x, que é o que está escrito aqui. E se eu fizer z menos z barra, isso dá 2y, que é o que está escrito aqui. Então, aqui eu tenho uma relação, né, que vai ser a minha mudança de coordenadas, para eu passar de x e y para z, z barra. Então, nessa equação aqui, que a gente viu que é ou uma reta ou um círculo, né, dependendo do A ser zero ou diferente de zero, eu vou pegar essa equação e passar por essa mudança de coordenadas. Onde tiver x, eu vou trocar por isso daqui. Onde tiver y, nessa equação, eu vou trocar por isso daqui. Fazendo essa conta, que eu não vou repetir aqui, mas fazendo essa conta, essa equação se torna essa equação aqui. A, z vezes z barra, mais b menos ic sobre 2, z, mais b mais ic sobre 2, z barra, mais d igual a zero. E essa relação aqui continua, né, permanece. A gente tem que b2 mais c2 menos 4ad é maior que zero. Lembrem-se que AB, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho eram números reais, tá? Então, se a gente chama, lembra que também z vezes z barra e seu módulo de z ao quadrado. Se eu chamar, eu vou chamar aqui o Azinho de Azão, né? Vocês vão entender por quê. É só porque aí esse número complexo aqui, lembra que o Azinho era real, então o Azão também vai ser número real. Agora esse aqui é um número complexo, né? Porque B e C são reais. Esse aqui eu vou chamar de Bzão. Observem que esse daqui é o conjugado de B, então é o B barra. E o D aqui eu vou chamar de D maiúsculo. Então, isso aqui vai ficar B2 mais C2. Se esse daqui é o B, observe que B2 mais C2 aqui é o módulo de B ao quadrado. Que o módulo de um número complexo é raiz quadrada da soma dos quadrados de suas coordenadas, né? Na verdade, aqui, desculpa, eu esqueci do sobre 2 aqui, né? O B, vamos fazer a conta do B aqui. Quem que é o módulo de B? B é, né? Ali vai ser meio, Bzão, desculpa, meio de B menos aqui meio de IC. Então, se eu faço módulo de B ao quadrado, isso aqui dá, né? Eu não preciso da raiz quadrada, vai ficar B2 sobre 4 mais C2 sobre 4. Então, B2 mais C2 é 4 vezes o módulo de B ao quadrado, né? E como o Azinho e o Dzinho eu continuei chamando, né? Não vai ser igual ao Azão e ao Dzão, eu tenho que essa relação se torne isso daqui, tá? Então, essa equação, agora que eu mudar aqui vai apagar, mas ela se torna, né, mediante aquela nossa associação que eu acabei de fazer, o Azinho é igual ao Azão, isso aqui, né, isso aqui é o Azão, isso aqui é o B, então, portanto, esse aqui é o B barra, e aqui o D é o mesmo, isso aqui é o B barra,
Então, aqui faltou, né? Aí, aqui, o que eu fiz? Lembrem-se que estava escrito aqui, né? Deixa eu voltar para a gente ver que era 4B2 menos 4AD maior que zero. Se você colocar o 4 em evidência aqui, fica B2 menos AD, que multiplica 4, é maior que zero. Obviamente, como 4 é positivo, então aquela condição se traduz nessa daqui, tá? Então, o que a gente tem? Que essa equação é uma equação ou de uma reta ou de um círculo, dependendo se o A for zero ou não nulo, né? Se ele for igual a zero ou diferente de zero. Então, a gente sabe que, deixa eu tirar daqui, né? Que se o A for zero, isso aqui é a equação de uma reta no plano complexo. Lembre-se que o plano complexo, né, nada mais é do que o R2 também. Então, essa equação de uma reta escrita nas variáveis Z e Z barra, né, que são mais adequadas aí quando a gente fala de C. E se o A é diferente de zero, isso aqui é um círculo. E se a gente fizer as devidas substituições naquelas fórmulas que eu deduzi para o centro e para o raio, né, do círculo, lembrando que o Azinho era igual ao Azão, o B, Azinho era o Azão, o Bzão a gente chamou de B menos IC sobre 2, portanto aqui B mais B barra, isso daqui vai dar B. Se a gente fizer a conta B menos B barra sobre I, isso daqui é menos C. E aí, fizer as mesmas substituições aqui para o raio, a gente vai ter essas outras duas fórmulas para o centro e para o raio, escritas agora com esses coeficientes complexos, Azão, Bzão, Czão e Dzão. Tá? E para fechar essa videoaula, vamos fazer dois exemplos agora. O primeiro que eu peguei é um exemplo que está feito lá no livro-texto, na seção 2.1 do capítulo 2, mas eu vou fazer questão de fazer aqui porque eu vou fazer diferente da forma como o livro fez. Vou fazer usando o conhecimento de vocês do R2, que a gente já tem, para depois passar para as variáveis complexas. Então, ele quer achar a equação da reta que passa por dois pontos, pelos pontos I e 1. Então, é só lembrar a notação melhor que a gente está fazendo para fazer geometria. Né? Quem que é um número complexo? I. Se eu chamo Z1 de I a gente sabe que é 0 mais 1 vezes I. Ou seja, I nada mais é do que o par ordenado 0, 1. E o outro ponto que eu quero a reta, que determina essa reta, é o Z2 igual a 1. 1 a gente sabe que é 1 mais 0i, que nada mais é do que o par ordenado 0, 1. Então, aqui virou um problema muito fácil, ou seja, achar a equação da reta que passa por esses dois pontos aqui, dados na forma de par ordenado x e y. Então, por exemplo, se eu olho para a equação da reta y é igual a x mais b, se o x for 0, o y é 1. Vou deixar aqui só para vocês lembrarem o que eu estou fazendo. E se o x for 1, o y é 0. Então, daqui eu tiro que o b, aqui de cima, né? B igual a 1. E daqui a gente tira que o a, né? Se o b é 1, o a é menos 1. E a equação da reta, deixa eu escrever aqui então. A equação da reta que a gente tem é menos x mais 1, que é a mesma coisa que x mais y menos 1 igual a 0. Então, essa é a equação da reta que passa por aqueles pontos, mas aqui está dado na forma de x e y. E a gente quer usar aquela expressão que a gente viu com z e z barra. Então, como é que a gente faz isso? Faz a mudança de coordenadas. Quem é o x? O x é z mais z barra sobre 2. Quem é o y? O y é z menos z barra sobre 2i. Menos 1 igual a 0. Então, troquei o x por z mais z barra sobre 2 e troquei o y por z menos z barra sobre 2i, que é a mudança de coordenadas que a gente viu. Aí, se eu reescrever, só fizer as contas aqui, né? Reescrever, porque tem um 2i aqui no denominador, que a gente não gosta de deixar assim, né? Deixar na forma de número complexo, a gente vai chegar numa equação daquele formato que a gente viu. Então, tiro o mínimo múltiplo comum aqui, que é 2i, por 2, então vai dar i, que multiplica z mais z barra, mais aqui z menos z barra, menos 2i igual a 0. Né? Então, se isso daqui é 0,
está me dizendo que o numerador é 0. Vou escrever aqui, então, é IZ mais 1. Então, fica aqui 1 mais IZ. Aqui vai ficar IZ barra menos 1. Então, aqui mais, né? Menos 1 mais IZ barra. Menos 2I igual a 0. Só que a gente podia parar aqui, mas lembrem-se que isso aqui ainda não está o ideal, porque a gente escreveu na forma AZ, né, mais BZ barra, e mais o D, onde o D era um número real. Então aqui ainda não está bom, né? Tem um 2i aqui que não é real. Então eu posso dividir por i, essa equação toda, para tirar o 2i daqui, né? Dividir por i ou por menos i, tanto faz. Então a gente vai ter, deixa eu copiar ela aqui, é 1 mais i z mais 1, né? I é menos 1, ali mais i z barra menos 2i igual a 0. Menos 1 mais i z barra menos 2i igual a 0. Então, você divide por i, aqui vai ficar 1 mais i dividido por i, vamos fazer as contas aqui, que número que é esse? Né? Então, se eu multiplico aqui embaixo por menos i, então multiplico em cima e embaixo por menos i, embaixo vai ficar menos i2, que é mais 1, então estou multiplicando aqui por menos i, vai ficar menos i vezes i dá menos i2, mais 1, e o outro aqui vai ficar menos 1 mais i dividido por i, quanto que é isso? Então, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado, né? Aqui estou multiplicando por menos i, embaixo dá 1, então aqui por menos i vai dar i, menos i2, mais 1. Então, essa equação aqui vira o quê? Ao dividir por i, 1 menos i z mais 1 mais i z barra menos 2 igual a 0. Agora sim, ela está naquele formato, está aqui a equação da reta, que passa pelos pontos i e 1 na forma de uma equação complexa. O próximo exemplo é o seguinte exercício. Identifique a curva em C, cuja equação é módulo de 1 menos z igual a módulo de 3 mais z. Então, a gente quer saber que curva que é essa. Então, aqui é lógico que a gente poderia também passar o z para x mais y, calcular o módulo desse número complexo que vai estar aqui dentro, calcular o módulo desse, transcrever a equação em x e y, da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior, para depois enxergar que equação que é essa. Mas aqui eu vou usar uma propriedade do módulo, lembrando que o módulo de um número complexo é o produto, né, de um número pelo seu conjugado, que aí aqui sai mais rápido. Então, o que é o módulo de 1 menos z? Então, isso é 1 menos z vezes 1 menos z barra, que é igual ao módulo de 3 mais z, que é 3 mais z, que multiplica 3 mais z barra. Só que por propriedade de conjugado, né, dos números complexos, a gente sabe que o conjugado de uma diferença é a diferença dos conjugados. Então, vai ficar conjugado de 1 menos conjugado de z. Conjugado de 1 é um número real, então ele próprio. Conjugado de z é z barra. Da mesma forma, do lado de cá, isso aqui vai ficar 3 mais z barra. E aí, se a gente fizer essa conta aqui, nós vamos cair numa equação envolvendo z e z barra, que a gente vai ver que equação que é essa. Então, aqui vai ficar 1, se é um círculo ou se é uma reta, como a gente viu. 1 menos z barra, menos z, mais z vezes z barra, que é o módulo de z quadrado, mas vou deixar aqui. Aqui vai dar 3 vezes 3, 9, mais 3z barra, mais 3z, mais z barra. Então, observe que, né, z barra aqui eu posso cancelar, desde que o z não seja 0, né? Porque se o z for 0, isso aqui é falso, módulo de 1 não é igual ao módulo de 3. Então, isso aqui é verdade. Então, o que vai ficar aqui? 1 menos z barra menos z. 1 menos z barra menos z igual 9 mais 3z barra mais 3z. 9 mais 3z barra mais 3z. Né? Operando aqui, o que dá isso daqui? Vai ficar 4z barra mais 4z, 9 menos 1, igual a 0.
Isso aqui eu posso colocar o 4 em evidência, dá z barra mais e mais 2 igual a 0. Que é z barra mais e mais 2 igual a 0. E a gente sabe que isso é a equação de uma reta, pelo que a gente acabou de ver. Então, eu fico por aqui com esses exemplos. Agora, vocês devem praticar fazendo os exercícios dessa sessão.